Boa noite. Nós vamos dar início ao nosso primeiro webinar da BTO de 2023. Eu só estou aguardando uns 2 minutinhos até as pessoas conseguirem se conectar. Está indo rápido, a gente já tem 18 participantes, mas tá entrando vários. Então, só vou aguardar um pouquinho e a gente já começa. Bem, é um enorme prazer ter a companhia de todos vocês essa noite. Esses webinars são organizados pelos departamentos e comissões da BTO, é uma iniciativa da diretoria da BTO, e são momentos de grande oportunidade para a gente trazer aqui temas relevantes no cuidado do paciente transplantado. Para quem não me conhece, eu sou Lígia Pierrotti, eu sou atualmente coordenadora da Comissão de Infecção em Transplante da BTO, sou médica e professora do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E nessa noite a gente terá um webinar que foi organizado pela professora Vanessa Clemente, da Unidade Federal de Minas Gerais, em nome da Comissão de Infecção em Transplante. E o tema será infecções por cândida no cenário do transplante. A professora Vanessa Trindade Clemente é professora do Departamento de Propedêutica Complementar da Faculdade de Medicina de Minas Gerais e é coordenadora do programa de Stewardship do Hospital das Clínicas da UFMG. E também é infectologista do grupo de transplante de fígado. E a gente tem duas pessoas muito próximas e que trabalham nessa área para falar hoje, que é o Dr. Vinícius Ponzio e o professor Arnaldo Colombo. O Vinícius Ponzio vai falar sobre infecções por cândida em transplante, é médico infectologista da Escola Paulista de Medicina e do Hospital 9 de Julho. E o professor Arnaldo Colombo vai apresentar Candida auris, desafios e controvérsias. O professor Arnaldo Colombo é professor titular da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina, é membro da Academia Brasileira de Ciências e é presidente eleito da ISHR, International Society of Human and Animal Mycology. Então, eu gostaria de passar agora, com as apresentações feitas, a palavra para a professora Vanessa, que será moderadora desse webinar, e desejo a todos um ótimo encontro, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Obrigada. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, recebê-los e compartilhar com vocês os nossos palestrantes de hoje, né, Dr. Vinícius Ponzio e o professor Arnaldo Colombo. Como todos nós sabemos, as infecções por cândida são bastante desafiadoras, muitas vezes não reconhecidas e frequentemente subestimadas. Então, por favor, Vinícius, você poderia comentar e trazer a questão das infecções por cândida no cenário do transplante? Olá, pessoal, boa noite. Agradeço primeiramente o convite, agradeço muito a Vanessa e a Lígia e todo mundo da COINTE. Agradeço, e é um super desafio apresentar antes do professor Arnaldo, que foi meu orientador. Então, é um grande desafio, e eu primeiramente vou falar um pouquinho sobre cândida do transplante. Vamos revisitar algum tema importante. Eu levantei dados dos últimos 5 anos, o que a gente tem de novo de candidíase em transplante, e baseando um pouquinho na linha do tempo pós-transplante. Se cair alguma coisa, passar, vocês me avisam aí. Esses são meus conflitos de interesse. Sabemos que doença fúngica invasiva em transplante é em torno de 3%, só que eles têm uma dificuldade no diagnóstico e uma alta mortalidade e morbidade. Quando a gente pega só cândida, a gente vê que a prevalência é 3% dos transplantados,
uma proporção que é a proporção mais alta entre as infecções fúngicas em paciente em transplante, e uma mediana de 100 dias, com uma mortalidade que pode chegar a 34%. Esse é um artigo de revisão interessante que ele resume baseado por tipo de órgão. Então, a gente vê que alguns órgãos, como transplante de pulmão, transplante de fígado, a gente tem uma incidência maior de candidíase e, geralmente, eles acontecem nos primeiros meses pós-transplante. Esse é o timeline, a linha de tempo de infecção cândida, e a gente percebe como tem muito a técnica, a cirurgia, o dispositivo, colonização, infecção do doador. A maioria das infecções que a gente ocorrem por cândida nos primeiros 30 dias. Candidúria, infecção do doador, infecção de sítio cirúrgico, candidemia ou infecção pleural. Depois, a candidúria e a candidemia se encontram em um período pós-transplante, principalmente em transplante renal. Então, aqui eu coloquei algumas estratégias que eu vou basear minha aula, os cuidados pré-transplante, como infecção do doador, conhecer os fatores de risco para indicar profilaxia melhor, e o stewardship de antifúngico. Então, vamos falar um pouquinho que é de novo de epidemiologia, sobre profilaxia, infecção de escape, stewardship de antifúngico e infecção do doador. Primeiramente, epidemiologia tem essa corte canadense aqui, que foi publicada em 2020, com mais de 459 doenças fúngicas, 5% deles tiveram infecção fúngica, e a candidíase, como você vê, foi a principal, com uma alta mortalidade, transplante de fígado e transplante de pulmão, que é o que a gente tem a maior incidência. E teve o maior risco de doença fúngica, com o risco de morte em transplantado, com risco de 6 vezes maior. Outra corte interessante, a corte suíça, que também foi publicada recentemente, é um estudo prospectivo grande, com mais do que 2.000 transplantados, e 80% deles tiveram infecção, e, de novo, a candidíase, o principal, 60% das infecções fúngicas é cândida. Chama a atenção o transplante de fígado e o transplante de rim-pâncreas. Então, 93% era transplante de fígado que teve infecção nessa corte por cândida. E quando a gente vê no timeline, vocês percebem que cândida, albicans e não cândida, os primeiros 30 dias que a gente percebe a infecção mais comumente nesses pacientes no primeiro ano. Os fatores de risco, eu até levantei se tinha alguma coisa nova. Saiu esses 2 artigos que transplante de pulmão eu vou falar, e esse artigo também do grupo espanhol, falando sobre fatores de risco de transplante de pâncreas, que não mudou muito. Acharam trombose, reoperação, insulina pós-transplante, que já era considerado alguns fatores de risco. Isso é muito importante na escolha da profilaxia. Esse é um estudo recente, um estudo do ano passado, então saiu um estudo de candidemia do Canadá em transplante de pulmão. Eles não usam profilaxia, eles fazem preemptivo, que é galactomanana e cultura do lavado broncoalveolar. Então, eles acharam que 60% das infecções foram nos primeiros 30 dias, com uma mediana de 19 dias. E Candida albicans é a principal, e a gente percebe que na Europa e nos Estados Unidos, sempre a Candida glabrata é um segundo em pacientes transplantados de órgãos. Então, a gente teve 3% de infecção fúngica nesses pacientes. Nesse mesmo estudo, eles fizeram uma análise, um caso controle, fizeram os fatores de risco para candidemia nos 30 dias e viram que hospitalizações prévias, ECMO e diálise, que a gente já sabia bastante, são fatores de risco em transplante de pulmão. E a mortalidade significantemente maior quem tem candidemia nos primeiros 30 dias, com uma mortalidade de 31%. De cândida de transplante, o doutor Arnaldo orientou, já foi submetido e vai ser publicado logo, um artigo com a Paula. Então, eles analisaram candidemia no banco da rede de Candidemia Brasil só em transplante de rim, de 2010 a 2021, 93 candidemias, com a mediana bem mais tardia, 45 meses, 42 eram hemodiálise, então eles já estavam iniciando a perda do transplante, alto risco, alta incidência de sepse, cirurgia,
quer dizer, 23% não usaram antifúngico e muito pouco equinocandina, significante menor o número do que comparado com a Europa, 32 contra 72, Europa, Espanha e os dados da Itália. E o óbito também 41 quando comparado com 11% da Europa. Na análise, nos agentes que eles analisaram, eles viram que Candida albicans ainda é o mais comum, mas foi significantemente mais a Candida parapsilose na Europa e Candida tropicalis aqui no Brasil, quando você vê a diferença entre as espécies. Fluconazol com perda de sensibilidade, 27, quase 28% na Europa e 14% no Brasil, e também equinocandina já 6% na Europa, que a gente não encontrou aqui nos dados do Brasil. Na análise multivariada para óbito, colonização prévia, hipotensão e equinocandina, esses dois foram fatores relacionados ao óbito, e o fator protetor foi a equinocandina. E a perda do enxerto é significantemente maior aqui no Brasil quando a Europa. Então, todos os outcomes foram um pouco pior aqui quando comparado com os dados da Europa. Esse é outro estudo, é o estudo espanhol que eu falei para vocês, é uma corte espanhola com 55 candidemias, a maioria transplante de rim e hepático, e eles compararam uma série histórica e viram um aumento substancial da Candida glabrata, possivelmente por uso de fluconazol profilático, com uma resistência de aumento aí de 50% a 60% a fluconazol nesse estudo. Então, vamos falar um pouquinho agora de profilaxia. Em relação à profilaxia, isso é o básico que a gente utiliza, é baseado em fatores de risco para transplante de fígado, para infecção por aspergilos ou até por cândida. Pulmão, alguns consensos falam em todo mundo, outros falam se é baseado em fator de risco. O mesmo do pâncreas, só o rim que a gente não utiliza antifúngico, o intestino quase todo mundo utiliza, e o coração também baseado em fator de risco. De novo, o que a gente tem em transplante hepático? Em 2019 saiu um estudo que comparou micafungina e fluconazol. Aqui eu coloquei todos os estudos, o único que teve significância foi o fluconazol contra o placebo, que diminuiu a mortalidade de doença fúngica significativa, a redução. Esse último não teve diferença, de novo, micafungina e fluconazol, só teve mais infecção de pele superficial com micafungina. E os outros também a gente não encontrou diferença. Isavuconazol, então já saiu um estudo com uso profilático comparado com voriconazol em transplante de pulmão. Eles usam associado à anfotericina lipossomal, mas como é um estudo retrospectivo de Pittsburgh, de 2003 a 2015, a anfotericina inalatória não foi usada em todos os grupos, só 40% no grupo de voriconazol, que pode dar uma diferença. ECMO também foi mais no grupo de isavuconazol, não teve diferença de doença fúngica, o escape foi 3%, eles até fizeram uma análise e descreve que não teve mudança em relação a quem usou ou quem não usou anfotericina inalatória. Então, você vê que diminui profilaxia e começa a aparecer as infecções. Não teve diferença de tempo de sobrevida sem doença fúngica comparado ao isavo e voriconazol. E o que é que teve diferença? É descontinuação por efeito adverso. Então, você vê hepatotoxicidade com vórico, 28%, neurotoxicidade, 13%, toda significantemente maior do que isavuconazol, e a descontinuação aconteceu maior por outro motivo, como usava oral, e daí o paciente estava em jejum e teve que descontinuar o isavuconazol. O que a gente tem também de profilaxia é meta-análise e revisão sistemática para pulmão. Não é a primeira, a gente já tem 3 prévias que são conflitantes, tem uma que avaliou droga e não achou uma droga melhor, então só tem um estudo randomizado, que é de 2014, com anfotericina complexo lipídico inalatória, e aqueles analisaram 1.500 transplantados de pulmão, 12 estratégias, e eles fizeram uma análise e viram que a maior comparação é as anfotericinas inalatórias. Então, por isso que talvez eles fizeram essa análise de curva de Sucra, que quanto maior a área abaixo da curva, a maior possibilidade de ser o melhor tratamento para essa network. E eles consideraram como anfotericina inalatória lipossomal como a melhor área sobre a curva, depois a inalatória convencional,
o ITRA com o inalatório, anfotericina inalatória, e dos azólicos, o melhor foi isavuconazol nessa análise. E, por último, a gente tem de profilaxia, que saiu um estudo do Madrid, da Espanha, fluconazol versus mica, profilático para transplante, mas um estudo retrospectivo, uma série histórica. E quando eles compararam, quando eles usavam fluco, quando usaram depois micafungina, que foi 66 pacientes, não teve diferença de candidíase invasiva, não teve diferença basicamente de tudo do que eles analisaram e foi comparado as duas. E o que chama a atenção das profilaxias são escapes. Então, a gente vai começar a falar, tem bastantes artigos que saindo sobre escape. Esse foi um dos primeiros artigos em transplante hepático, que teve 5% de escape em transplante hepático, que usava 50% deles usaram equinocandina. Não foi significante, mas a curva de escape, o risco foi muito maior com quem utilizava equinocandina, com usava algum outro antifúngico. E até teve uma revisão sistemática agora em 2021, com artigos até março de 2021, que não teve diferença de escape equinocandina com outro antifúngico. Mas teve vários viés, foi heterogêneo, e esse era para randomizado e não teve diferença também nos observacionais em relação a escape. Porém, esse ano foi publicado esse estudo em transplante hepático de alto risco, só de escape de equinocandina na Austrália, sem transplantados hepáticos. O critério eu fui procurar não é um critério bem adequado para escape, eles não colocaram quanto tempo de antifúngico, e daí quando você vê a profilaxia, a mediana foi 13 dias, e a mediana do escape para a cândida também foi 13 dias. Então, a maioria dos pacientes estiveram no primeiro dia de antifúngico. Então, talvez esse foi o problema desse estudo. 63 tinha antifúngico ativo, tinha muita peritonite, tinha 11% por cândida parapsilose e uma cândida glabrata que se tornou resistente numa infecção abdominal persistente. Muita diálise, reop e retransplante em 6%, uma mortalidade alta na UTI de 38% comparado com 7% quem não tem escape. Então, a gente vê uma mortalidade alta. E se a gente perceber que a sobrevida foi pior para Candida não albis e Aspergillus e Saccharomyces. Fizeram uma análise multivariada dos fatores, idade, infecção do doador como os fatores de risco para escape com equinocandina. E transplante de pulmão, esse é o último dado que a gente tem de escape. Eu achei esse artigo interessante, que é da Duke University. Eles publicaram um transplante de pulmão que eles usam micafungina associada a anfotericina complexo lipídico inalatório quando está aberta a ferida ou quando se ainda utiliza ECMO. Eles associam, e a maioria dos escapes foi equinocandina, 38%, 16% com micafungina, 89% da cândida foi com micafungina. E 25% dessas, a maioria era não infecção, não era candidemia, e 25% era empiema. E quando você vê todos os dados de cândida de transplante de pulmão, olha como chama a atenção, quase 50% de pleura. Eles até discutem que a inalatória possivelmente não chega na pleura e a micafungina também não tem penetração importante na pleura, por isso que essa alta porcentagem de infecção pleural. E vamos para o próximo tópico, que é stewardship. Também a gente tem várias publicações, esses são os elementos fundamentais que foram baseados a recomendação, o guideline de 2020 sobre stewardship de antifúngico. Foi bem resumido nesse artigo agora em relação ao stewardship em transplante, que é o envolvimento de toda a diretoria, a divisão das responsabilidades, o expertise da equipe, treinamento educacional, outras ações, o monitoramento e a vigilância, reportar e dar o feedback. Então, basicamente, é muito relacionado o que a gente tem de antimicrobiano. Tem esse artigo do ano passado que ele fala sobre as intervenções em transplante. É uma revisão da literatura, mas eles encontram poucos estudos sobre isso. Baseado pela alta incidência, gravidade, é um grupo que está recomendado o stewardship de antifúngico. Tem muito artigo sobre implementação de guias e pacotes com redução do custo, do consumo, mas raro impacto em desfecho,
capacitadores digitais com algoritmos de decisão, alertas, nível, então, de voriconazol, interação, então, alerta de interação e custo, com redução de custo, e também você tem revisão pós-prescrição e auditorias de feedback, com uma redução da terapia inapropriada, redução do consumo e custo, mas sem alteração de mortalidade nesse artigo de revisão. Saiu, o Equal é um score de candidemia, tem para todas as infecções, esse da candidíase invasiva que você coloca valores, scores para tudo que tem os indicadores de qualidade no pacote que a gente tem de Cândida. Saiu recentemente agora no Lancet Infectious Disease, que a adequação ao Equal foi um fator independente para a sobrevida, e até eles colocam maior do que 14 sem catéter, maior que 16 pontos quem estava com catéter, tem essa diferença. Então, isso não foi o Equal, mas tem um artigo de 2020 em transplante de órgãos sólidos italiano para candidemia, suspensão da terapia com 72 horas, alertas automáticos, consulta com infectologista, descolamento de fluconazol oral. Então, reduziu o uso de antifúngico, DDD de antifúngico, a seleção correta melhorou, a dose correta também melhorou e a duração da terapia também melhorou. Parece que aumenta um pouquinho de Candida albicans aqui no mês que eles fizeram, no ano que eles fizeram, e a gente teve uma importância redução do custo que vocês veem aqui de antifúngico nesse estudo italiano. O outro estudo que é também interessante de Sevilha é que ele inclui transplante de órgão sólido, mas tem transplante de célula-tronco e tem quem usa nutrição parenteral, e teve uma redução importante com o stewardship de antifúngico de fluconazol, basicamente, que foi o único que teve um P significante, e terapia inapropriada também teve uma redução de 53% para 37%. E eles mostraram uma redução da incidência de candidemia, poucos estudos mostraram isso, uma redução da mortalidade por candidemia, mas uma mortalidade geral, na verdade, mas não foi significante. Não teve impacto com resistência, mas reduziu tropicálise e parapsilose nesse estudo aqui. E para o final, eu vou falar sobre infecção de doador, também um tema bem relevante. Esse é o guideline de infecção de doador, que eles falam que 17% de infecção do receptor transmitida pelo doador provável e possível de todas as infecções é por fungo, e 14% de óbito relacionado a essa infecção transmitida pelo doador. Tem um artigo de revisão recente também que analisa todas as infecções reportadas de doador, de quase 2.000 reportadas, 15% é provável e comprovada, só 0,8% dos receptores tiveram uma infecção. Só que 1/3 tem perda do enxerto e morte. Então, ocorre, é raro, mas um evento muito grave, com 15% de mortalidade, e fungo, 24%, é mais transmitido do que bactéria. Principalmente, Cândida, 24%, depois Cryptococcus e depois coccidioides como o terceiro agente que transmitiu mais nesses dados. Tem esse artigo que é uma revisão sistemática também de infecção, eles levantou todos os artigos, peguei só Cândida, 8 infecções por receptor publicado, 12% de óbito, 50% de nefectomia, e todos deles usaram antifúngicos no tratamento. E vem a discussão da controvérsia sobre o líquido de preservação. É bem controverso para a bactéria, então, para a Cândida, eu vou trazer o que a gente tem mais recente. Saiu esse artigo de 2021 da Alemanha, que é um estudo retrospectivo que pegou todos os líquidos, mais do que 1.000 líquidos de transplante de rim e hepático, muito baixa a contaminação por Cândida, 0,8%, 1%. A maioria é albicans, 65% utilizam antifúngicos, só que 19% de complicações relacionadas à Cândida. Então, tem muita pouca contaminação, mas complica muito quando tem. 20% em transplante hepático, 2 peritonites e todos tiveram que reoperar, 18% em transplante, os 2 tiveram aneurisma micótico com anastomose e tiveram ruptura com óbito, então a gente vê um óbito importante no transplante hepático com líquido de preservação contaminado.
Saiu esse artigo chinês também de 2022, um estudo retrospectivo das culturas que eles analisaram, só 10% eram contaminadas por Cândida. Teve mais infecção do doador, quem tinha líquido de preservação positiva, mais infecção do enxerto, e daí eles viram como o N era pequeno, eles juntaram as bactérias escapes com infecção da corrente sanguínea, escape com infecção da corrente sanguínea e cândida, e viram quem era colonizado com escape e cândida teve mais infecção da corrente sanguínea na análise univariada e mais infecção do enxerto. Foi uma análise bem superficial, e eles viram quem fez preemptivo baseado na cultura e quem não fez. Para a Cândida não teve diferença, para o grupo de bactérias escape foi o único que teve diferença, a análise de que fez preemptivo. E também, por último, esse é o estudo melhor que a gente tem em líquido de preservação em transplante, que é um estudo prospectivo da Espanha, com 600 transplantados, 62 positivo, mas só 25 com agentes com alta patogenicidade, incluindo Cândida, que foi 1% só, terapia preemptiva em 20%, 5 casos de infecção, então é baixo, tá vendo? 1,3%, nenhum deles fizeram terapia preemptiva. Então, contamina muito, muita pouca infecção relacionada, mas quando tem um grande impacto na infecção desses pacientes, no desfecho. E eles fizeram uma análise, é um N muito baixo, mas quem tinha alto risco e não fizeram terapia preemptiva e tinha líquido de preservação com agente patogênico é o que teve maior incidência de infecção. E resumindo, então, o que a gente tem sobre cultura de doador, tem esse artigo de revisão que se baseia muito no guideline que foi publicado em 2019, não recomenda, então, cultura de líquido de preservação, mas se for feito e é positivo, é um agente de alta patogenicidade, você usa antibiótico por 7 dias, e para Cândida eles até colocam uma recomendação, se for fígado, pulmão, fígado, pâncreas ou rim, você considera o tratamento com antifúngico 14 dias, geralmente fluconazol se for sensível, e acompanhar até com ressonância ou ultrassom no D1, no D7, para você não vai ter aneurisma nesses pacientes. Muito cultura do receptor, é muito importante também fazer precoce de rotina nesses pacientes. E para finalizar e dar introdução na aula do professor Arnaldo, tem essa primeira publicação de transplante de Candida auris transmitida pelo doador, e foi a primeira publicação em Candida auris, um paciente de 71 anos, que fez transplante pulmonar por fibrose pulmonar, o doador também tinha bronquiectasia e o lavado veio Candida emulone, que foi identificado depois como Candida auris. Foi o Vitek MS que identificou como Candida emulone. Fez profilaxia com micafungina, anfotericina lipossomal. No 5º PO ele teve um pneumotórax, foi entubado. No 6º PO após transplante, febre, leucocitose, hemoculturas todas negativas, e o lavado cresceu Candida auris. Daí eles trocaram da inalatória para anfotericina lipossomal EV e cipro, mas o paciente entrou com droga vasoativa, voltou ECMO, óbito, e a teste de suscetibilidade foi sensível à cepa, mas o sequenciamento era a mesma Candida auris, que foi identificada do doador para o receptor. Era isso que eu tinha que falar, obrigado. Eu acho que depois a gente deixa as perguntas para depois, né, Vanessa? Isso, Vinícius. Vinícius, muito obrigada pela excelente exposição e por esse overview, que aponta os aspectos tão importantes como o impacto da profilaxia, a infecção de escape, as diferenças entre os tipos de transplante. E agora passamos a palavra ao professor Arnaldo Colombo, que vai discutir e vai nos apresentar a questão da Candida auris no cenário do transplante. Então, olá a todos. Inicialmente agradeço o honroso convite, Vanessa, Lígia. Prazer muito grande estar aqui com o Vinícius, conversando sobre Cândida, em especial Candida auris, como potencial complicador em pacientes submetidos a transplante. Então, esses são meus disclosures. A nossa agenda
basicamente 3 tópicos nós vamos comentar. O primeiro, alguns conceitos sobre emergência de multiresistência em relação à Cândida. O segundo, algumas palavras sobre Candida auris, porque ficou tão popular e porque tanto receio em relação a esse patógeno. Detalhes sobre sua epidemiologia, expansão pelo mundo, impacto em saúde, como diagnosticar, como combater surtos. E, por último, alguma coisa sobre a dinâmica de colonização e infecção em pacientes submetidos a transplante, e já adianto que essa literatura ela é bem escassa, né? Então, quando a gente fala sobre multiresistência, nós estamos falando sobre resistência de Cândida, pelo menos 2 classes de antifúngicos, e, classicamente, o que a gente vem documentando são isolados de Candida auris e isolados do complexo Candida emulone, são leveduras haploides, que com mais facilidade se tornam resistentes, e também, mais recentemente, sobretudo no contexto dos Estados Unidos, com abuso do uso de quinocandina, a ocorrência de Candida glabrata resistente a fluconazol e a quinocandina. Essa é uma lista de patógenos fúngicos prioritários que foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde, em outubro do ano passado, em que ela lista quais patógenos e quais os gaps, o que deve ser feito em relação à caracterização da história natural, epidemiologia, e o que deve ser desenvolvido para podermos reduzir morbidade e mortalidade por essas infecções. E vocês veem que na lista de patógenos críticos prioritários, Candida auris aparece em destaque. Então, por que isso ocorre? Esse é um editorial bastante interessante, eu gosto bastante do título, Candida auris, um chamado internacional a armas. Candida auris aparece, primeira descrição em 2009, e ela rapidamente é descrita em 3 continentes, e quando se analisa o material genético dessas amostras, que são documentadas em 3 continentes, logo se percebe que são de clados diferentes, que são isolados, que efetivamente não têm a mesma origem, o mesmo ancestral comum recente. Então, não é que uma pessoa viajou para outro continente e infectou outros pacientes. Na verdade, houve uma emergência simultânea em contextos geográficos completamente diferentes. Essa Candida auris, ela persiste muito no ambiente hospitalar, ela coloniza pacientes por muito tempo. Com isso, ela tem, havendo longa exposição e internação, rapidamente se transforma resistente a mais de uma classe terapêutica. Eu vou mostrar isso a vocês. A identificação não é corriqueira, ela requer proteômica ou sequenciamento, e surtos têm sido descritos em diferentes hospitais em mais de 40 países. Para vocês terem uma ideia, na África e na Índia, na África do Sul e na Índia, Candida auris hoje responde como o 2º ou 3º agente mais comum nos ambientes de terapia intensiva. Nós temos um sistema de vigilância de Cândida no Brasil e na América Latina, e esse aqui é a evolução histórica de Candida auris no mundo. Primeiro relato no Japão, depois na Coreia do Sul, Índia, Reino Unido, até que em 2016 é descrito na Venezuela. Da Venezuela sobe para Colômbia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, e vários países da Europa documentam a ocorrência de surtos por esse patógeno. Até que, vejam, nessa expansão, se observa que há países onde efetivamente você tem casos mais isolados, há países onde Candida auris se torna endêmica, causando problemas ao longo do tempo, comprometendo o sistema de saúde, e isso tem sido visto mesmo em países na Europa e nos Estados Unidos, né? Na América Latina, o Chile conseguiu controlar, já Colômbia e Venezuela têm uma situação de endemicidade. Candida auris foi revelada no Brasil no tempo da Covid, com terapias intensivas extremamente lotadas, pacientes muito graves, submetidos a uma intensa disbiose, uso abusivo de antibióticos, antifúngicos. Isso criou um contexto
para que efetivamente Candida auris fosse revelada em pacientes críticos e assim documentamos em Salvador o primeiro surto que rapidamente foi controlado depois de 3 meses de intervenção. Então, o Brasil entra para o mapa de países com risco de Candida auris no período Covid, assim como aconteceu com o Peru, aconteceu como com o México, né, por características desses pacientes e da superlotação do ambiente de terapia intensiva. É importante que se diga, eu já mencionei isso, Candida auris, em diferentes áreas geográficas, tem diversidade genética, são 5 clados conhecidos de Candida auris. O Brasil teve o clado 1 documentado em Salvador, em Recife, mais recentemente, também houve uma situação de intervenção e controle desse surto num hospital enorme em Recife, onde o clado 4 foi documentado, né? Então, o clado 1, o clado 3, o clado 4 são os clados mais comumente descritos como causadores de surtos em diferentes países, em diferentes geografias. Como eu comentei, quando você tem uma situação de endemicidade desse patógeno, ele persiste no ambiente hospitalar, ele coloniza esses pacientes por muito tempo, e a exposição continuada a fármaco faz com que ele desenvolva mecanismos de adaptação, dependente do clado. Aqui na situação de Nova York, vocês vejam que já nas culturas de baseline, no início da documentação de surtos Candida auris, já havia uma alta resistência para o conazol, 60% também resistente à anfotericina B, e à medida que os pacientes permanecem internados e expostos a fármacos, veja que aparece aqui uma taxa de 4% de resistência aqui no Candina, situação essa em que você passa a não ter fármaco antifúngico com atividade contra esse patógeno. A identificação de Candida auris requer a proteômica, a espectrometria de massa, o MALDI-TOF, ou o sequenciamento por DNA. Obviamente, essas metodologias não estão disponíveis em boa parte dos nossos centros médicos que atendem pacientes de risco. Ao utilizar-se métodos fenotípicos convencionais, sistemas automatizados, efetivamente você pode ter a identificação errônea de Candida auris como Guilhermonde, como parapsiloses, dependendo de se for microscan, o BD-Fênix, Candida emulone. Recentemente foi descrito em Israel um caso de surto em que foram identificados como Candida parapsiloses. Então, isso traz um desafio adicional ao sistema de saúde para reconhecer precocemente a expansão desse agente. Quem é a população de risco? É importante que se diga, claro, que a população rígida, comunitária, profissionais de saúde não são de risco para o desenvolvimento de infecção. Pode ocorrer colonização transitória, mas a transição de colonização para infecção não deve ocorrer. Isso tem sido documentado apenas em pacientes de terapia intensiva que são expostos durante longos períodos a procedimentos médicos invasivos, cirurgia e, sobretudo, desbiose, né? O uso intensivo de antibióticos de amplo espectro, de antifúngicos, profilaxias, terapia empírica com triazólico, e, claro, a presença de comorbidades são condições de risco. Só para se ter uma ideia, pacientes que permanecem internados por longos períodos em UTI ficam colonizados, sobretudo a fossa nasal, axila e região inguinal, são os 3 sítios com maior ocorrência de colonização por Candida auris, são justamente os sítios que a gente utiliza para fazer screening de Candida auris em unidades onde um primeiro caso tenha sido descrito. Sob o ponto de vista de infecção invasiva, a grande maioria dos casos são de infecção em corrente sanguínea, mas efetivamente há sim relatos de candidíase intraabdominal, de infecções urinárias, né, onde a maioria é candidúria,
efetivamente isso parece mais colonização de infecção, osteomielite. Então, a grande maioria dos casos de infecção invasiva documentada são de difugemia. Essa é uma análise bastante importante que deu origem à estratégia de screening de sítios anatômicos específicos para reconhecer pacientes colonizados por Candida auris em unidades onde tenha sido descrito um caso anterior. 57 pacientes acompanhados por 3 meses, 4.000 coletas em diferentes topografias, e vejam que a grande maioria, ou a taxa maior de proporcional de colonizados se deu na axila, região inguinal e nas narinas, como eu comentei. Então, uma questão adicional a ser conversada é quão frequente é a transição de colonização de Candida auris para o estado do estado de colonização para a infecção. Claro que há poucos estudos de coortes longitudinais bem delineados. Esse é um deles, talvez o melhor descrito. Pacientes em terapia intensiva que permanecem internados por longo tempo, permanecem sob pressão seletiva de antifármacos e procedimentos invasivos. Vejam que à medida que passa o tempo, você tem aí uma trajetória de transição de colonização para infecção em torno de 25% para o dia 60. Então, efetivamente, há necessidade de longa internação para a exposição e infecção por esse patógeno, uma mortalidade em torno, uma mortalidade global de 26%. Experiências outras em coortes menores mostram números semelhantes no ambiente de terapia intensiva, sobretudo em pacientes multicolonizados. Vejam aí uma taxa de ataque que não é pequena, né? Não é pequena, mas é como eu comentei, isso vale para pacientes que foram seguidos por longo período, onde efetivamente houve essa transição. O problema no controle de pacientes colonizados, esses indivíduos devem ficar em coortes específicas, idealmente um paciente por cada quarto. Pode ser feita coorte com pacientes igualmente colonizados por Candida auris, não sendo possível a internação em quarto único. O CDC não recomenda qualquer medida para descolonizar, não há nada que tenha sido mostrado que efetivamente descolonize esses pacientes. O que você precisa fazer é a coorte investindo nas medidas de controle de infecção, antifungal stewardship, controle de exposição a antibióticos e retirada precoce de procedimento invasivo. A Candida auris, assim como outras espécies de Cândida, a primeira droga a ser utilizada para tratamento é uma equinocandina, né? Mostrei que os dados de resistência fluconazol são muito altos, depois vem anfotericina B, então a equinocandina também nessa espécie é fundamental que seja utilizada como droga de início. E uma vez documentado um caso no seu hospital, você deve notificar isso às autoridades de saúde, deve-se intensificar as medidas de prevenção e controle, isolar o paciente em coorte específica e iniciar screening de potenciais comunicantes ou pacientes que efetivamente estejam no mesmo ambiente, na mesma unidade, para descobrir casos de transmissão horizontal que já tenha ocorrido. O capítulo da desinfecção hospitalar tem uma importância enorme, inclusive a desinfecção concorrente, aquela que se realiza várias vezes ao dia em todo os equipamentos que estão em torno do leito do paciente em terapia intensiva, sendo o hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio os dois desinfetantes de maior efetividade no contexto de Candida auris. Várias drogas novos fármacos estão sendo desenvolvidos com atividade em parede celular de fungos e com potencial atividade em Candida auris, ibrexafungerp e rezafungina. Se acredita que em pouco tempo devem estar disponíveis no Brasil. A última parte da aula, o que a gente sabe sobre Candida auris em pacientes submetidos a transplante de órgão? Muito pouco. Esse é um estudo que mostra um surto numa unidade de terapia intensiva pós-operatório, 4 pacientes de
transplante de fígado foram envolvidos. Havia um paciente, o paciente número 4, que não era transplantado de órgão. O que eu quero mostrar aqui é o momento da internação versus o momento do desenvolvimento da colonização e infecção por Candida auris. Percebam que há um longo percurso de internação, há uma longa exposição a procedimentos invasivos, a antibióticos e fluconazol, como já descrevemos. Essa é uma situação de um transplantado renal que desenvolveu infecção por Candida auris. Mais uma vez, vejam, um paciente com múltiplas complicações. O paciente tinha doença policística, fez o transplante, 24 horas depois ele faz um quadro de trombose arterial, é retirado o enxerto. Em virtude dessa complicação, ele faz pneumonia, infecções diversas, fica 21 dias admitido no ambiente de terapia intensiva e tem alta usando diálise peritoneal como estratégia de reposição de função renal. E 10 dias depois, ele é readmitido com quadro peritonite bacteriana, sepse. Mais de 20 dias, aparece uma candidemia por Candida auris nesse paciente. Então, a regra no transplante de órgão sólido é efetivamente acontecer o que acontece fora do contexto transplantado. Em relação ao outcome, os números são pequenos, mas efetivamente parece que o uso de imunossupressão, o estado crítico desses pacientes, claro que interfere e pode incrementar a mortalidade. Vejam que aqui 5 de 7 pacientes colonizados infectados, submetidos a transplante de coração, acabaram tendo um desfecho ruim. Transplante de fígado, 1 de 4 pacientes acabaram falecendo. Nessa outra casuística, de 5 pacientes, 1 paciente transplante cardíaco, 3 de fígado, 1 de fígado e rim, uma mediana de internação pós-transplante de 18 dias e, efetivamente, uma mortalidade alta. Né? É possível você adquirir Candida auris por órgão contaminado. Esse é o slide que mostrou o Vinícius. Sim, isso é possível. Efetivamente, isso foi muito bem documentado pela ocorrência de Candida auris no lavado pré e pós implante de enxerto, e o paciente também teve um péssimo desfecho. Nós não temos conhecimento suficiente sobre a dinâmica de colonização e infecção para contraindicar transplante nesse ou naquele cenário, mas eu mostro aqui um algoritmo decisório que foi em Valência desenvolvido nessa unidade de transplante renal. Valência é uma região hoje endêmica na Espanha para Candida auris, e eles completamente contraindicam qualquer transplante em pacientes que tenham caso confirmado de candidemia ou que tenham alta índice de colonização e um quadro instável clínico. E pacientes colonizados, eles tentam tratar no período pré-transplante. Não estou dizendo que é para vocês fazerem isso, só estou mostrando uma experiência desse grupo para a gente refletir na nossa discussão. Então, lamentavelmente, Candida auris tem se expandido muito, tem se tornado endêmico em vários países. Existe uma mortalidade associada a transplante bastante alta, apesar do pouco dado disponível nessa população, que nos preocupa. Precisamos ter mais dados sobre a dinâmica de colonização e infecção por C. auris nessa população, para poder estabelecer estratégias de eleição de doador de órgão. E toda vez que você tiver Candida auris na sua unidade que realiza transplante, eu acho fundamental que você implemente estratégias de busca ativa de pacientes colonizados, lembrando de fazê-lo não só no paciente que recebe o transplante, mas também no doador, no órgão recebido, caso venha de uma unidade também suspeita, e, sobretudo, dos pacientes que se encontram na lista de espera para realização do transplante. Agradeço imensamente a atenção e estou pronto para o debate. Muito obrigada, professor Arnaldo, pela magnífica exposição. Me parece que não existe nenhuma pergunta no chat, né, Lígia? Eu teria uma pergunta aqui para o Vinícius,
A gente sabe que muitos estudos demonstram as infecções de escape com o uso de equinocandinas, na profilaxia, principalmente naqueles transplantes de digestivo, né? Pâncreas, rim, intestino e fígado. Eu queria saber a sua opinião, Vinícius, assim, e na sua experiência, o que vocês usam com profilaxia, a dose, o tempo, e quais são as indicações para os transplantes especificamente de digestivo, que são considerados de alto risco. Obrigado, Vanessa, pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta. Isso a gente vê em transplante de medula atualmente também, os escapes com uso de equinocandina, e a gente vê também no transplante de. Isso já estava sendo descrito muito na hematologia, agora a gente está vendo descrito os escapes com uso de equinocandina, principalmente no transplante de fígado que eu mostrei para vocês. A gente sabe que a equinocandina tem uma baixa concentração em mucosa, então, infecção de mucosa ou até para prevenir a colonização, a gente não teria. É muito bom para tratamento da candidemia, mas essa penetração é baixa. Mesmo se for uma infecção intestinal, uma infecção abdominal, com formação de abscesso, já tem alguns dados demonstrando que talvez a dose que a gente utiliza é uma dose muito baixa. Então, a gente precisaria usar uma dose maior se for uma infecção abdominal complicada nesses pacientes. Então, basicamente, nos serviços que a gente trabalha, a gente usa para transplante de fígado fluconazol, até redução dos fatores de risco. Então, se você iniciou fluconazol por alto risco, por tais fatores de risco, acabou os fatores de risco, o paciente está melhor, a gente suspende o fluconazol e a gente mantém o fluconazol profilático. Para transplante de intestino, o Einstein é o único serviço que eu acompanhei que faz transplante de intestino. A gente faz profilaxia antifúngico para todos os transplantados e também utilizando fluconazol. É a mesma coisa que a gente faz e a gente usa geralmente 4, 6 semanas ou até a cicatrização da anastomose ou redução dos fatores de risco. Então, a gente vai tatear caso a caso e a gente vai reduzir baseado mais em fatores de risco e cicatrização da anastomose nesses pacientes de intestino. Obrigada, Vinícius. Lígia, você tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, acho que para os dois, se quiserem comentar, mas paciente transplantado renal com candidúria, né? Tratar ou não, quando tratar, se deve levar em consideração o número de colônias, como na cultura de bactérias, e se deve levar em consideração a espécie da cândida. Quer que eu falo ou você fala, professor? Pode ir lá, Vinícius, depois eu comento. Eu tirei candidúria da minha aula, ficou muito grande, daí candidúria eu tirei, que eu sei que é um tema super importante, mas tem um artigo mais novo que tem de candidúria de 2015 que já respondeu a mesma coisa que a gente já sabia, um estudo retrospectivo de candidúria que mostrou a mesma coisa, tratar ou não tratar não faz diferença em recidiva, em nada, então cândida na urina pode ser considerado um colonizante se ele tiver assintomático. A gente só tem cuidado no primeiro mês, como isso que eu falei sobre transmissão do doador, a gente não coleta líquido de preservação em todo mundo, então nos primeiros 30 dias, se vier uma cândida, sim, a gente trata, ou até faz terapia preemptiva, que a gente fala. Se a urocultura do doador também vier positiva, a gente faz o tratamento, no mínimo 14 dias, e sim, a gente olha o agente. Se for uma cândida que tem o potencial de sensível, o último guideline da Nina Singh, ela fala, testa a sensibilidade da tua cândida, inicia fluconazol, se for uma cândida geralmente sensível, deixa fluconazol, se for resistente, apesar do risco que a gente tem de não estar chegando na urina, eles optam por equinocandina porque a infecção é na anastomose, tem todas aquelas alterações no parênquima renal, então talvez a equinocandina seria uma opção para utilizar nesses pacientes
que tiveram infecção e é uma cândida resistente. Eu lembro do professor que você até tinha discutido às vezes com o Daniel de fazer terapia dupla em alguns casos, né? Então, o receio que a gente tem, Vinícius, e isso tem sido demonstrado especificamente com Candida auris, como a penetração de quinocandina na urina é baixa, e a candidúria é persistente nesses pacientes, por qualquer das espécies, mas em especial por Candida auris, aquilo acaba funcionando como trato gastrointestinal, como reservatório para resistência, né? Então, definitivamente, essa é uma situação que a gente aguarda outros fármacos. Eu acho que, quando presente a preocupação de que aquilo vá comprometer a anastomose, eu efetivamente não sei o que a quinocandina pode ajudar. Então, terapia combinada a gente acaba fazendo por falta de opção. Eu acho que a gente precisa realmente de uma droga que penetre nesse sítio, né? E lembrando que, como você falou, a maioria dos pacientes não requer tratamento, ele não evolui para infecção invasiva, né? Agora, um comentário do fluconazol. Eu sou bastante fã do fluconazol para profilaxia em cândida, e é interessante que você também não viu nenhuma diferença de toxicidade, né? Porque o pessoal na hematologia tem um receio enorme de toxicidade com triazole, que acaba abusando de quinocandina, e nenhum dos estudos que você mostrou houve diferença de hepatotoxicidade com um fármaco e outro. Está correto isso, Vinícius? Sim, você está comparando o fluconazol com? Com a equinocandina, Sim, não, em não tem. profilaxia. Tem só o estudo do transplante de pulmão que saiu com voriconazol e salbuconazol, que a diferença de toxicidade para profilaxia foi muito diferente, né? Como esperado no clinical Tudo, trial que compara os dois fármacos, mas É. fluco e equinocandina, a gente não viu qualquer, nesse contexto, mesmo em transplante de fígado, né, que são pacientes complexos, no ambiente de terapia intensiva, também tem bastante interação, qualquer incremento de toxicidade. Eu acho que esse é um comentário importante também para não ter substituição inadequada de um fármaco por outro, num contexto de profilaxia, onde fluco realmente é campeão. Arnaldo, eu queria até fazer quer dizer, perguntar a sua opinião a respeito de uso de drogas em combinação para Candida auris. E, inclusive, tendo como gancho aí a infecção, a candidúria, por exemplo, ou quando a cândida efetivamente ela leva a uma infecção urinária, né? O que fazer com essas Então, cândidas com perfil de resistência, né, de sensibilidade muito restrito? Vanessa, obrigado pela pergunta. Eu vou te dizer o seguinte: a candidúria, quando você decide tratar e é Candida glabrata, ou uma cândida que não é sensível ao fluconazol, uma opção que foi removida do guideline, mas esteve presente já, é a infusão de anfotericina por 48, 72 horas. Então, existe um trabalho antigo dos anos 70, comparando infusão com fluconazol, e a infusão acabou funcionando. Então, em situações de desespero, essa é uma das atitudes que se toma. Aquele paper que eu comentei, de Valência, eles também Exatamente isso. comentam isso, né? Então, eu sei que quem faz controle de infecção não gosta de infundir nada pela direto na via, mas é clemência, entendeu? Na falta de outro fármaco, porque nós não temos nada efetivamente demonstrado de terapia combinada. As pessoas têm uma expectativa muito grande de que com outros fármacos isso possa ser feito, mas hoje, do ponto de vista da ciência, a gente não tem qualquer ideia do que a combinação pode incrementar em termos de eficácia de tratamento ou de prevenção do desenvolvimento da resistência. Uma outra possibilidade é você fazer associação de fármacos também, que tem seu reposicionamento, né? Então, se você pegar
Tem diversos fármacos que não são antifúngicos que têm atuação contra a Candida auris. O pessoal tem discutido também você utilizar esses medicamentos que têm penetração na urina. Mas é tudo muito debatido, viu, Vanessa? Eu prefiro a bela e boa anfotericina infundida, se for sensível à Candida auris, à anfotericina. Outra possibilidade é usar anfotericina deoxicolato, que tem maior penetração na urina do que qualquer lipídica. Só que tem o efeito tóxico. Esse trabalho, ele parece que o pessoal de Valência está usando mesmo, né? Você mostrou no fluxograma, droga em combinação, né? Quinocandina com anfo, etc. Lígia, acho que tem algumas perguntas aí no chat. Eu vou propor assim uma dinâmica mais ágil para a gente tentar contemplar todo mundo. Então vamos lá. O Hinaldo perguntou: qual a orientação, sugestão para suspeita de escape em situação de profilaxia com voriconazol? Está com profilaxia com vórico, tem orientação, sugestão se tiver suspeita de escape? Entendo que é para migrar de droga, né? Medula, né, que ele está perguntando. Ele aqui. Perguntou medula, acho que sim, porque depois ele até fala de candidíase hepatoesplênica. Então, é a questão aqui. Então, assim, se o paciente está fazendo profilaxia com voriconazol, você tem um nível e o nível teu é bom, então é importante você saber o nível do teu paciente. E ele tem um escape com o uso de voriconazol, a orientação no transplante halogênico é você mudar de classe terapêutica. Então, você utilizar a anfotericina lipossomal. É isso que está escrito em todos os lugares. Se você não tiver em nível, talvez o isavoconazol seria uma opção para ser utilizada nisso. Eu sei que o Dr. Arnaldo também pode comentar isso, que ele acompanha muito essa discussão. Professor, o que você acha? Não, está correto. Até para entender o que está acontecendo com o seu paciente, você muda a classe terapêutica e aí você faz uma documentação extensa. Isso pode ser infecção mista, isso pode ser doença refratária, e o Contoyanes divide o escape antes de 30 dias e depois de 30 dias. O escape antes de 30 dias, em geral, é aspergilos mesmo, interação de fármaco, subdose, doença mais refratária. Passou de 30 dias de neutropenia e exposição à droga, cuidado com infecção mista, cuidado com mucor, com fusário. Então, esse também eu acho que é um dado que você deve levantar e trabalhar. E a pergunta é quando voltar, né? Se você tiver nível sérico ruim, é fácil voltar para o triazólico bom, né? Se o nível sérico estiver bom, tome muito cuidado para descalonar de volta, porque é difícil manter a anfotericina lipossomal por longo período, né, Vinícius? Sim, concordo. E tem mais uma aqui, Lígia? Tem. O Fábio Silveira pergunta: transplante hepático com fator de risco em profilaxia com fluco. Ainda assim, devo desconfiar de infecção fúngica, independente do tempo pós-transplante? Sim. Quando a gente faz profilaxia, eles têm a torno de 3% ainda de infecção fúngica. É como que a gente faz profilaxia também em transplante de TMO, que isso cai, mas não cai zero. Então, a gente tem que pensar em profilaxia, infecção fúngica ainda, alguma coisa resistente. Então, pode vir uma levedura resistente a fluconazol, uma levedura que não tem ação contra o fluconazol, ou até a gente tem que pensar em aspergilos nesse caso. Então, doença por fungo filamentoso é essencial de a gente acompanhar esses pacientes. Aspergilos vai depender muito do tipo de transplante, do período pós-transplante que a gente está falando e dos fatores de risco que é específico para aspergilos. Perfeito. Aí um comentário, uma última pergunta. A Maria Daniela Bergamasco diz excelentes aulas e agradece pelo tema relevante. E a Gabriela Santa Cruz pergunta: paciente de 6 anos pós-transplante renal com rejeição, em diálise peritoneal com peritonite por Candida parapsilosis. Agora em hemodiálise já terminou o tratamento fúngico. Em quanto tempo depois eu posso recolocar o catéter peritoneal para iniciar a diálise peritoneal? Então, olha, a pergunta Pergunta difícil, né? A primeira questão aí é se esse paciente vai conseguir ser elegível para diálise peritoneal de novo. Alguns quadros, primeiro, a infecção por cândida, que é 5% dessas peritonites, ela vem depois da infecção bacteriana.
faz muita aderência, faz muita coleção, né? Então, muitas vezes você tem perda de dialisância importante. Então, eu diria que é fundamental aí você consolidar esse tratamento por um período de pelo menos 4, 6 semanas e efetivamente acompanhar se você não tem coleções e tome cuidado quando retomar, se de fato você vai ter eficácia na diálise peritoneal, porque às vezes você não consegue retomar por conta do que eu falei. Muita aderência, muita fibrose, né? Depende de caso a caso. Mas 4 a 6 semanas é o que eu sugeria, pelo menos, para você poder retomar aí esse período. O que você acha, Vinícius? Não, é isso. Lá no rim, a gente tinha algumas, lá na diálise do Hospital do Rim, a gente tinha algumas peritonites por cândida. Geralmente era cândida parapsilose mesmo, era o que mais a gente tinha. A gente tratava com fluconazol EV, às vezes usava oral, às vezes fazia no líquido diálise, então tem a dose de fluconazol, não lembro agora de cor, para utilizar no líquido de diálise. A recomendação é 4 a 6 semanas, tratamento da diálise da infecção. Eu também recomendo a gente terminar o tratamento, fazer essa análise antes de passar o novo catéter. Tá ótimo, acho que era isso, Vanessa. A gente chegou com um número importante de participantes para esse primeiro webinar. Lembrando que esse webinar fica gravado e disponível no site da BTO para os associados. E acho que a gente já está se aproximando aí do nosso limite extra. Se você quiser finalizar, muito obrigada. Aqui as perguntas já acabaram. Gostaria de agradecer, então, a todos os participantes, ao professor Arnaldo e ao Vinícius, né, por ter a gentileza e generosidade de compartilhar com a gente todo esse conhecimento sobre a Cândida no cenário do transplante. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito. Super obrigado aí. Boa noite a todos, obrigado pessoal. pelo convite. Um abraço, Vinícius. Um abraço, Tchau, tchau. boa noite, gente. Até mais. Boa noite.